Você que está endividado, sabe o que a lei pode fazer a seu favor? Esse é o tema do nosso PoltronaCast de hoje. Seja bem-vindo. Hoje estamos com a convidada, a doutora Rúbia Matos, que é advogada especialista em direito do consumidor. Ela vai conversar conosco sobre a lei que foi implementada em 2021 e que beneficia as pessoas em situação de superendividamento. Olá, tudo bem, doutora Rúbia? Olá, bom dia, tudo bem? Vou pedir para você se apresentar rapidamente para nós, por favor. Bom, eu sou a Rúbia, sou advogada, atuo em São Paulo desde 2012, então tenho aí 15 anos aproximadamente de atuação e especificamente na área do direito do consumidor. A questão do superendividamento, ela acaba estando subordinada ao direito do consumidor, né? Isso, na verdade a lei ela veio para acrescentar ao Código de Defesa do Consumidor a proteção de consumidores endividados. Nesse aspecto, a lei trouxe algumas prerrogativas aí, que é, por exemplo, a garantia do consumidor ter o direito à informação clara. Muitas vezes a gente fecha um contrato, assina um contrato sem saber tudo que está sendo assinado. Então, a lei ela traz essa necessidade da informação ser clara, ela traz ali o princípio da cooperação para os bancos, né, conseguirem cooperar e para o consumidor ter mais possibilidades de pagamento dessas dívidas. Então, acaba privilegiando aí que tenha pagamentos e não mais dívidas. Você mencionou os bancos. São todos os tipos de dívida que são elegíveis ao amparo da lei do superendividamento? Na verdade, são dívidas de consumo, dívidas de empréstimos. O que não está incluso nessa repactuação de dívida? Dívidas de financiamento imobiliário, aluguéis, crédito rural. Então, esse tipo de dívida não está abarcada aí pela lei do superendividamento. Isso é importante, né, para as pessoas saberem que não é todo tipo de dívida ou todo tipo de financiamento que pode ser incluído nesse pacote de negociação. É isso mesmo? Exato. A lei, ela traz ali o que você pode fazer de negociação, né? O que você pode trazer ali para fazer uma renegociação. Se você tem conta de água, luz, que já está no patamar que você não consegue mais pagar, você tem muito empréstimo e essas dívidas, elas estão maiores do que a própria renda que você tem. Então, a partir desse momento, você já está superendividado, você não consegue atender às suas necessidades básicas e, ao mesmo tempo, fazer o pagamento dessa dívida. E aí, vale aqui dizer que não importa se a pessoa ganha um salário mínimo ou ganha 10 salários mínimos. Aqui a gente tem que analisar as dívidas e o mínimo que ela precisa para sobreviver. Então, a lei ela traz essa questão do mínimo existencial, que tem que ser garantido. Então, se você está ganhando 10 mil reais, mas você está devendo 12, então você não consegue manter o básico ali de subsistência para você e sua família. Então, a lei ela vem para trazer uma resposta para essa situação. Então, como que a gente vai fazer com essas pessoas que estão endividadas e que não tem como renegociar ali um a um com o banco? Então, dos benefícios da lei é justamente que você pode fazer a negociação com todas as empresas que você tem débito. Seria como fazer um pacote comparando a renda ou a capacidade de pagamento da pessoa versus tudo que ela deve e para quem. E com isso fazer uma negociação consolidada. Seria isso? Exato, uma negociação consolidada e que esteja em um patamar que possa ser cumprida. Não vai ser feita uma renegociação que você não vai poder cumprir e vai continuar depois inadimplente. Então, essa renegociação ela tem que ser muito bem planejada para que você saiba quanto que você vai pagar a partir daquele momento que você está renegociando, os bancos concordem com isso e a partir disso você vai ter uma previsão ali. A lei permite que em até 5 anos seja feito o parcelamento, e o primeiro pagamento em até 180 dias. Então, você tem uma previsão de quando vai começar e acabar essa dívida. É diferente de você estar ali devendo e juros e vai aumentando aquela dívida, vai virando uma bola de neve. Você perde o controle disso. O resultado de uma negociação desse tipo prevê alguma redução de juros, alguma redução de encargos, limpeza do nome, se a pessoa estiver já com protestos. O que você tem a dizer assim, sobre isso? Sim, a lei ela é clara quanto a isso, né? O que vai ser negociado é o valor principal. Então, nesse ponto também é muito importante aí que tenha um auxílio jurídico para fazer a análise do que é efetivamente o valor principal da dívida.
E também prevê que a partir do momento que é assinado esse acordo, ou que é homologado ali para o juiz esse plano de repactuação de dívida, que vai ter um prazo também para retirar aí o nome da negativação. Então isso beneficia também a questão do CPF da pessoa que está endividada, né? Embora ela não esteja ainda livre totalmente dos parcelamentos, de cumprir e de honrar com as obrigações, ela já está preparada para iniciar uma nova etapa, né? Financeiramente. Exato. E uma coisa importante que a lei traz é que ela quer beneficiar as pessoas de boa fé. Ou seja, é a pessoa que realmente quer fazer o pagamento dessas dívidas, quer estar regular, quer regularizar a situação. E um dos requisitos é que não faça dívida enquanto você estiver com o plano de repactuação ativo. Novas dívidas. Novas dívidas. Então existem algumas condições aí que a pessoa tem que se propor a cumprir, né? Exato. Então, porque ele quer beneficiar a pessoa que realmente quer regularizar. Então, não vai beneficiar uma pessoa que, de repente, começa a fazer contratos ali, assinar contratos só para poder entrar dentro da lei de superendividamento. Não faz sentido. Isso daí é considerado como fraude. Então, ele não vai ser beneficiado, né, se tiver ali uma condição, uma situação que indique que ele só está querendo se aproveitar do que prevê a lei. Acho que esses esclarecimentos são super importantes para o público. Nós estamos num momento de alto índice de endividamento da população. E para nós encerrarmos, eu queria saber qual é o primeiro passo para uma pessoa que quer se beneficiar dessa lei para superar o seu quadro de endividamento. O que a pessoa tem que fazer? Tem que procurar algum órgão? Tem que procurar um advogado? Quais são as orientações que nós podemos ter aqui para o nosso público? Em cada estado, né, existe ali um órgão que apoia, né, tem esse apoio para o superendividamento. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o PROCON. Em outros estados vai ter um órgão específico, provavelmente também, em muitos deles vai ser o PROCON, mas é preciso verificar em cada local qual que é o órgão que está apoiando aí a lei de superendividamento. E ele pode sim fazer, aqui em São Paulo é pelo site, você pode entrar lá pelo próprio PROCON, preencher o formulário. Nesse formulário você vai colocar ali todas as dívidas que você tem, você vai preencher com todos os dados que precisa, tem que especificar dívidas e também tem que colocar os gastos que você tem, né, até para a gente chegar aí nesse mínimo existencial. Depois disso, o PROCON vai entrar em contato agendando com você, porque você precisa também ter uma orientação aí de planejamento financeiro mesmo. Então ele vai te chamar, vai fazer análise para ver se você está dentro do que a lei prevê ali de requisitos, e em um segundo momento vai para o Sejusc. O que é o Sejusc? É o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Lá vai ter uma audiência, vai ser chamada as empresas para ver se elas vão aceitar aquele plano de pagamento. Então esse é o procedimento extrajudicial. Se as empresas, né, os bancos e as empresas concordarem, o plano é homologado. E aí a partir daí começa a ser válido ali o parcelamento que for feito. Se não for aceito, se tiver uma condição ali que os bancos não aceitarem, é preciso sim judicializar, entrar com um processo judicial aí. Nesse caso, dentro do processo, o juiz vai nomear um administrador judicial e esse administrador judicial vai analisar aquele pacto ali que você está se propondo a cumprir, se ele está ou não dentro dos requisitos que a lei prevê, e, por fim, é homologado pelo juiz. Sendo homologado, a partir daí ele passa a ser vigente, você tem que cumprir ele. E assim, depende, né? Se vai ser em 5 anos ou menos que isso, vai depender do que foi estabelecido na repactuação. E se nesse período de negociação, nesses 5 anos, vamos supor, a pessoa voltar a perder a capacidade de pagamento, seja por uma perda de emprego, perda de renda, como é feita essa repactuação de um acordo que já foi feito anteriormente? Nesse caso vai ter que ser analisado, vai ter que ser submetido novamente no processo judicial para ser avaliado. Acho que os esclarecimentos foram muito úteis, muito completos. Ao público que está em situação de endividamento, agora vocês já têm uma ferramenta muito útil para dar o primeiro passo no sentido de superação desse contexto de endividamento. Então, agradeço muito, doutora Rúbia, pelos esclarecimentos, pelo aprendizado fornecido aqui hoje, e seja bem-vinda outras vezes para discutir conosco aqui questões que beneficiem as pessoas no âmbito do direito do consumidor e do superendividamento em especial. Eu gostaria de agradecer o convite e fico à disposição
A lei ela veio para beneficiar os consumidores, mas é importante também ter esse auxílio jurídico, né? Porque alguns detalhes ali na elaboração do pacto é muito importante que tenha esse apoio jurídico. É sim possível se valer do PROCON aí, dos órgãos que estão envolvidos, mas o auxílio jurídico faz toda a diferença. Muito obrigada. Se você tiver mais dúvidas a respeito de planejamento financeiro e superação de contextos específicos dentro das finanças pessoais, mande para a gente. Esse foi o nosso PoltronaCast de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu não estou conseguindo encerrar, mas enfim. Esse foi o nosso PoltronaCast de hoje. Até mais.